Você já sentiu que está vivendo uma mentira? Foi assim que me senti no momento em que encontrei aquela caixa de sapatos no fundo do armário da Dona Marta, minha sogra. Ali, entre recortes amarelados e fotos antigas, descobri que a mulher que passou 10 anos me chamando de moça sem berço guardava um passado que ninguém da família conhecia. Naquela noite de Natal, enquanto todos erguiam as taças para o brinde tradicional, eu segurava nas mãos não apenas uma taça de espumante, mas o poder de desmascarar uma vida inteira de fingimento. Nunca vou esquecer aquela tarde de outono na Feira do Livro da Avenida Paulista. Eu estava folheando um exemplar de Clarice Lispector quando senti alguém observando por cima do meu ombro. "Também amo esse livro", disse uma voz grave que me fez virar instantaneamente. E lá estava ele, Carlos Monteiro, com seus olhos castanhos curiosos e um sorriso tímido que não combinava com o terno caro que usava. Naquele momento, entre páginas de literatura brasileira e o cheiro de café que vinha da barraquinha ao lado, não tinha como saber que esse homem mudaria minha vida e que sua mãe se tornaria meu maior desafio. Passamos horas conversando naquele mesmo dia, pulando de estande em estande enquanto a feira fervilhava ao nosso redor. Carlos me contou sobre seu sonho de abrir uma livraria própria, longe do mundo corporativo que sua família esperava que ele seguisse. "Minha mãe é um pouco tradicional", comentou, com um leve franzir de testa que na época achei fofo, mas que agora reconheço como o primeiro sinal de alerta. Tomamos café 3 vezes e trocamos números quando o céu já estava escurecendo. Mal sabia eu que, por trás daquele homem doce e apaixonado por literatura, vinha um pacote completo de tradições, expectativas e uma sogra que tornaria os próximos 10 anos da minha vida um teste constante de paciência. 2 semanas depois, lá estava eu, parada diante do imponente portão de ferro forjado da mansão dos Monteiro, no Jardim Europa. Meu vestido florido, que achei tão bonito na loja do shopping, de repente parecia inadequado para o cenário que se revelou. Uma casa de 3 andares, estilo neoclássico, com janelas altas e um jardim que parecia ter sido desenhado por um arquiteto paisagista obcecado por simetria. A empregada uniformizada que me recebeu nem tentou esconder a análise crítica ao meu visual. "Dona Marta espera no jardim de inverno", anunciou, conduzindo-me por um corredor com retratos de pessoas de expressões severas que pareciam me seguir com o olhar. "Você já sentiu que está sendo julgada antes mesmo de abrir a boca?" O chá foi servido em louça inglesa, tão fina que eu tinha medo de quebrar só de olhar. Dona Marta, com seu coque impecável e colares de pérolas verdadeiras, como descobri depois, analisava cada movimento meu como se estivesse diante de um espécime raro em laboratório. "Helena, querida, de que parte de São Paulo sua família é originária?" perguntou com falso interesse, enquanto seus olhos registravam a forma como eu segurava a xícara. Quando mencionei Tatuapé, vi o quase imperceptível erguer de sobrancelhas. "Ah, um bairro pitoresco." O tom condescendente fez meu estômago afundar. Carlos apertou minha mão sob a mesa, um pedido silencioso de paciência que se tornaria frequente nos anos seguintes. O interrogatório sobre minha linhagem continuou, enquanto eu tentava decifrar o código secreto da aristocracia paulistana. Logo descobri que namorar Carlos vinha com um manual de regras não escrito, mas rigidamente imposto. Visitas à casa dos Monteiro tinham horários estritos, nunca depois das 9, e meu guarda-roupa passou por uma reforma silenciosa. Minha mãe mencionou uma recepção importante sexta-feira, Carlos dizia, seguido por um hesitante: "Talvez aquele vestido vinho seja mais apropriado?" Eu entendia a mensagem subliminar. Nada de cores vibrantes, nada de decotes, nada que lembrasse minhas origens pitorescas. Em público, aprendi a modular minha voz, a conter meu riso naturalmente alto, a mascarar meu sotaque que denunciava minhas origens. Estava me transformando em alguém que mal reconhecia. Tudo para ser aceita em um mundo que me considerava uma intrusa. O ápice desse período foi o aniversário de Carlos no restaurante Fasano. Eu havia economizado 3 meses para comprar um presente especial, uma primeira edição de Grande Sertão Veredas, que ele tanto admirava. A noite começou bem, até notar uma loira esguia se aproximando da nossa mesa. "Carlos, quanto tempo!"
exclamou, beijando-o demoradamente no rosto. Camila, a ex-namorada, estava coincidentemente jantando ali e, coincidentemente, tinha sido convidada por Dona Marta para se juntar a nós. Durante toda a noite, ela fez questão de mencionar viagens que fizeram juntos, piadas internas e, claro, como as famílias eram tão próximas há gerações. Quando Dona Marta comentou como Camila está deslumbrante no vestido que escolhi para ela, algo em mim estalou. Olhei diretamente nos olhos dela e disse, com a voz calma: "Que bom que a senhora tem tempo para fazer compras com as ex-namoradas do seu filho. Deve ser reconfortante manter os planos antigos vivos." Carlos me pediu em casamento num fim de tarde, no Parque Ibirapuera, com o pôr do sol refletindo no lago. O momento foi perfeito, mas o anel tinha sua própria história. "Este diamante está na família Monteiro há 5 gerações", explicou ele, repetindo claramente o que ouvira de sua mãe. "Minha bisavó o trouxe da Europa durante a guerra, escondido em um sapato." Aceitei emocionada, claro, e mal podia esperar para mostrar às minhas amigas. Semanas depois, numa visita ao joalheiro para ajustar o tamanho, o profissional comentou despreocupadamente: "Um belo exemplar contemporâneo, provavelmente dos anos 90. Guardei essa informação comigo como quem guarda uma carta na manga, intrigada com a necessidade de Dona Marta de fabricar tradições onde elas não existiam. A festa de noivado foi um evento digno das páginas sociais. Não que eu tenha tido muito a dizer sobre isso. O salão do Clube Paulistano, decorado com orquídeas brancas, que descobri serem as favoritas de Dona Marta, não minhas, estava repleto de amigos da família que eu nunca tinha visto antes. Percebi que minha lista de convidados tinha sido drasticamente reduzida. Apenas meus pais e minha melhor amiga Denise estavam presentes, parecendo deslocados entre tantos sobrenomes ilustres. Durante o brinde, Dona Marta fez questão de ressaltar como Carlos estava seguindo os honrosos passos dos homens Monteiro, escolhendo uma companheira para compartilhar o legado familiar. Não uma esposa, notem bem, uma companheira para o legado. Enquanto sorria para as fotos, me perguntava se algum dia seria vista como mais que um útero ambulante para a próxima geração de Monteiros. Os 6 meses de preparativos para o casamento foram como participar de um reality show onde eu era continuamente eliminada. Cada escolha minha, do buffet às flores, da música à lista de presentes, era sutilmente descartada em favor das sugestões de Dona Marta. O momento do vestido foi particularmente doloroso. Sonhava com algo moderno, talvez um Carolina Herrera. Mas depois de 3 lojas e dezenas de modelos, acabei com um vestido que parecia saído de um filme dos anos 50. Tradicional, sem personalidade e absurdamente caro. "Você está absolutamente deslumbrante, querida", disse Dona Marta com lágrimas nos olhos. As primeiras que vi nela. Aquelas lágrimas me venceram. Em uma ligação desesperada para Denise, desabafei. "Tenho a sensação de que estou me casando com a família inteira, não só com o Carlos." O grande dia chegou, e a Catedral da Sé nunca esteve tão imponente. Enquanto aguardava no carro com meu pai, notei seu olhar perdido para a fachada neogótica. "Tudo bem, pai?" perguntei. Ele ajustou a gravata pela 10ª vez e confessou: "É muita pompa para um homem simples como eu, filha." Aquilo partiu meu coração. Ao entrar na igreja lotada, reconheci talvez 1/3 dos convidados. Durante a cerimônia, Dona Marta levantou-se para uma leitura não programada, falando emocionada sobre a linhagem dos Monteiro desde os tempos do Império. Enquanto ela discursava, observei Carlos, seu sorriso tenso, seus olhos buscando os meus em pedido silencioso de compreensão. E ali, diante de Deus e 400 convidados, prometi amá-lo e apoiá-lo. Mas também prometi, em silêncio, não perder a essência da Helena do Tatuapé nesse novo mundo. A lua de mel em Portugal foi como um intervalo mágico da realidade, sem ligações de Dona Marta, sem expectativas sufocantes, apenas Carlos e eu redescobrindo o que nos atraiu inicialmente. Nas ruelas de Lisboa, entre livrarias antigas e cafés aconchegantes, Carlos voltou a falar de seu sonho. Imagina, Helena, uma livraria especializada em literatura latino-americana contemporânea, com espaço para leituras e debates.
Seus olhos brilhavam enquanto descrevia cada detalhe: as estantes de madeira escura, o café nos fundos, os eventos literários às sextas-feiras. Eu podia ver tudo tão claramente quanto ele, aquele espaço que representaria nossa liberdade, nossa própria identidade longe da sombra dos Monteiro. Como fui ingênua ao acreditar que sonhos sobrevivem ao retorno à realidade. Nossa bolha estourou 3 dias após voltarmos a São Paulo, durante um jantar na casa dos Monteiro. "Tenho uma notícia maravilhosa", anunciou Dona Marta, erguendo sua taça de cristal. "Ricardo ofereceu aquela posição de diretor jurídico para Carlos, começando na próxima semana. O primo de 2º grau de Dona Marta era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, e aparentemente essa oportunidade já estava sendo negociada há meses. Família Monteiro não trabalha com comércio de rua", ela acrescentou, olhando diretamente para mim. O silêncio de Carlos naquela mesa foi ensurdecedor. Mais tarde, em casa, quando confrontado, ele apenas disse: "É uma responsabilidade com o legado, Helena. A livraria era só um sonho bobo." Aquela noite marcou nossa primeira grande briga, e a primeira vez que percebi quanto poder Dona Marta realmente tinha sobre ele. 2 meses depois, aceitei organizar um jantar na casa de Dona Marta para importantes contatos de negócios de Carlos. Queria mostrar que, apesar das diferenças, era capaz de ser a esposa que a posição dele exigia. A cozinha da mansão era um santuário imaculado, azulejos portugueses, bancadas de mármore e armários meticulosamente organizados por Dona Marta, apesar das 3 empregadas. Procurando guardanapos de linho na gaveta indicada, encontrei um envelope amarelado endereçado a Marlene Silva, no mesmo endereço. Intrigada, mal tive tempo de registrar aquele nome desconhecido quando ouvi passos. Dona Marta apareceu na porta e, ao ver o envelope em minhas mãos, seu rosto geralmente composto perdeu toda a cor. "Onde encontrou isso?" perguntou, com uma voz que nunca tinha ouvido antes. "Era a correspondência de uma antiga empregada", explicou Dona Marta, recuperando rapidamente a compostura enquanto tomava o envelope de minhas mãos com dedos levemente trêmulos. "Pobrezinha, analfabeta, eu lia as cartas da família para ela." A explicação parecia plausível, mas algo na maneira como seus olhos evitaram os meus plantou uma semente de dúvida em minha mente. Naquela noite, enquanto os convidados elogiavam o jantar perfeito, observei Dona Marta com novos olhos. Sua risada melodiosa ao contar histórias da tradicional educação europeia que recebera, os comentários sobre vinhedos familiares em Portugal, tudo soava ligeiramente ensaiado, como um papel bem decorado. Na volta para casa, comentei casualmente com Carlos sobre a carta. "Marlene? Nunca ouvi falar de nenhuma empregada com esse nome", respondeu, desinteressado. "E mamãe sempre cuidou pessoalmente da correspondência da casa." Não consegui deixar o assunto da carta para trás. Após algumas semanas, juntando coragem, tentei uma abordagem mais direta com Carlos durante um domingo preguiçoso em casa. "Não acha estranho que sua mãe tenha ficado tão perturbada com aquele envelope?" perguntei enquanto ele folheava o jornal. Compartilhei minhas observações sobre a reação exagerada, a explicação confusa, o fato de que ele mesmo não se lembrava de tal empregada. A transformação em seu rosto foi instantânea, do relaxado ao defensivo em segundos. "Está insinuando que minha mãe está mentindo? Sobre um envelope?" questionou incrédulo. "Mamãe jamais mentiria sobre algo tão básico, Helena." "Isso é absurdo." O tom condescendente me atingiu como um tapa. Aquela foi nossa primeira grande briga relacionada à Dona Marta e estabeleceu um padrão que se repetiria por anos. Carlos, incapaz de conceber qualquer falha em sua mãe, eu, cada vez mais frustrada com sua cegueira voluntária. "Olha, eu sei que vocês duas não são melhores amigas", disse ele dias depois, em tom conciliatório. "Mas poderia se esforçar um pouco mais? Por mim?" Concordei, claro, porque eu amava mais que meu orgulho. Mas naquela noite, iniciei algo que manteria em segredo pelos próximos anos. Um pequeno diário onde registrava cada inconsistência, cada comentário estranho, cada reação exagerada de Dona Marta. Chamei-o de O Mistério de Marlene.
Uma brincadeira particular que, sem saber, seria o começo de uma investigação que mudaria todas as nossas vidas. Afinal, por que alguém ficaria tão perturbado com um simples engano de correspondência? O aniversário de 30 anos de Carlos foi um espetáculo de ostentação que só Dona Marta poderia orquestrar. O salão de festas do Hotel Unique, decorado com orquídeas importadas e cristais que refletiam as luzes de São Paulo lá embaixo, estava repleto de pessoas que eu nunca tinha visto. Desembargadores, empresários, um senador. Usando um vestido preto que custou 2 meses do meu salário na editora, sim, fiz questão de manter meu emprego, sorria enquanto era apresentada repetidamente como a esposa de Carlos. Meu nome, aparentemente, um detalhe dispensável. Helena trabalha naquela pequena editora, mas é mais um hobby, não é mesmo, querida? Comentou Dona Marta para um grupo de senhoras. O olhar condescendente delas dizia tudo. Coitada, ainda não entendeu seu lugar. O momento do brinde trouxe o ápice da noite. Dona Marta, resplandecente em seu vestido verde esmeralda, uma cor que eu estava proibida de usar por ser dela, entregou a Carlos uma pequena caixa de veludo. Pertenceu ao seu pai e, antes dele, ao pai dele, anunciou emocionada. Dentro, um par de abotoaduras de ouro com as iniciais da família. Algumas pessoas nascem para a grandeza, outras precisam aprender a não rebaixar quem nasceu para isso, acrescentou, olhando diretamente para mim ao levantar sua taça. O comentário foi tão específico, tão obviamente direcionado, que até algumas convidadas trocaram olhares constrangidos. 3 meses após o incidente das abotoaduras, Dona Marta decidiu renovar alguns ambientes da mansão. Como eu tinha acabado de trabalhar na edição de um livro de design de interiores, ela relutantemente aceitou minha oferta de ajudar a supervisionar a reforma, provavelmente esperando que eu cometesse algum erro constrangedor. Passava tardes inteiras na casa, checando o trabalho dos operários enquanto ela participava de seus compromissos sociais. Foi numa dessas tardes, no quarto de hóspedes raramente usado, que notei um rodapé solto próximo ao closet. Curiosa, tentei encaixá-lo de volta, mas algo bloqueava. Ao remover completamente a peça de madeira, encontrei um pequeno espaço improvisado entre a parede, e lá dentro, embrulhado em tecido desbotado, um documento que fez meu coração disparar. Segurei nas mãos uma carteira de trabalho antiga, o papel amarelado pelo tempo, a capa azul desbotada típica dos anos 70. O nome na primeira página me fez ofegar, Marlene Silva. A foto em preto e branco não deixava dúvidas. Uma versão jovem de Dona Marta, os mesmos olhos penetrantes, o mesmo queixo determinado, mas com um sorriso que nunca tinha visto em seu rosto. Profissão: dançarina. Local de trabalho: Cassino Atlântico, Copacabana, Rio de Janeiro. Minhas mãos tremiam enquanto folheava as páginas com carimbos e anotações. Aquela mulher que criticava minha origem simples, que inventava histórias sobre joias de família e tradições aristocráticas, tinha sido uma dançarina de cassino em Copacabana. Mal tive tempo de processar a descoberta quando ouvi o inconfundível som dos saltos de Dona Marta no corredor. Rapidamente, guardei o documento exatamente como estava, recoloquei o rodapé e fingi examinar a pintura da parede. Enquanto respondia suas perguntas sobre os tons escolhidos, sentia o peso daquele segredo como um tesouro perigoso. Foi sutil no começo, um jantar de família para o qual esqueceram de nos avisar com antecedência, um batizado onde nossos nomes devem ter caído da lista. Depois de 3 meses, o padrão ficou impossível de ignorar. Os almoços de domingo, que eram praticamente obrigatórios, tornaram-se raros. Primos que antes me cumprimentavam calorosamente, agora apenas acenavam à distância nos raros eventos onde nos encontrávamos. Carlos parecia não notar, ocupado demais com seu novo cargo, mas eu sentia o isolamento como uma névoa fria nos envolvendo. Era como se, de repente, tivéssemos sido colocados em quarentena social pelos Monteiro. Lembro de checar meu celular obsessivamente, esperando convites que nunca chegavam e me odiando por ainda me importar com a aprovação daquelas pessoas. A confirmação veio durante um encontro aparentemente casual no shopping Iguatemi. Cecília, prima de 2º grau de Carlos, sempre foi a ovelha negra da família.
divorciada 2 vezes e com uma tendência a falar o que pensava depois da segunda taça de vinho. Não é pessoal, Helena, disse ela enquanto fingíamos admirar bolsas caríssimas que nenhuma de nós compraria. Tia Marta disse a todos que você anda muito curiosa sobre o passado da família. Usou a palavra intrometida, na verdade. Seu olhar era de genuína simpatia. Ela sempre fez isso com quem faz muitas perguntas. Fez o mesmo comigo quando questionei certas inconsistências nas histórias dela. Ali mesmo, entre perfumes franceses e vendedoras entediadas, formamos uma aliança silenciosa. Me liga qualquer dia, sussurrou Cecília ao nos despedirmos. Tenho algumas teorias sobre nossa querida matriarca que talvez te interessem. Nosso primeiro aniversário de casamento coincidiu com uma fase complicada. Eu cada vez mais obsessiva com o mistério de Marlene Silva. Carlos cada vez mais ausente, imerso no trabalho. O jantar comemorativo na casa dos Monteiro, porque, claro, não poderíamos simplesmente celebrar sozinhos, trouxe uma surpresa que inicialmente pareceu um milagre. Paris, anunciou Dona Marta, entregando-nos um envelope com passagens e reservas no Plaza Athénée. 2 semanas, tudo pago. Vocês partem em 3 meses. Mal pude conter minha alegria. Finalmente, uma chance de reconectar com Carlos, longe da influência constante de sua mãe. Foi só no carro, voltando para casa, que veio a condição. Mamãe acha que seria bom você fazer algumas aulas de etiqueta antes, sabe? Para não nos envergonhar no exterior. O sorriso congelou em meu rosto. A viagem dos sonhos tinha cordas invisíveis bem amarradas. As sessões com Berenice, amiga íntima de Dona Marta dos tempos do Liceu Pasteur, eram exercícios semanais de humilhação. Não, querida, a colher de sobremesa fica acima do prato, com o cabo para a direita. Suspirava ela pela 10ª vez. E nunca, jamais, peça vinho tinto com peixe. Os franceses te deportariam por menos. Entre lições sobre como pronunciar corretamente nomes de ruas parisienses e regras sobre qual garfo usar para escargotes, encontrei minha oportunidade de investigação. Berenice era faladora, especialmente após o chá da tarde ser substituído por gin tônica, uma tradição britânica que ela insistia ser essencial à minha educação. Então você e Dona Marta se conhecem há muito tempo? Perguntei casualmente na 3ª aula, servindo mais gin que tônica em sua taça. Desde que éramos moças, respondeu com um sorriso nostálgico, antes mesmo dela se tornar essa grande dama da sociedade que todos conhecem hoje. Foi na 6ª aula, após 4 gin tônicas e uma conversa sobre joias apropriadas para óperas, que Berenice finalmente baixou a guarda. Marta sempre foi exigente, comentou com um aceno displicente, mesmo quando a conheci nos tempos do... Bem, você sabe. Meu coração acelerou. Do cassino? Arrisquei, mantendo o tom casual enquanto ajustava a posição do guardanapo de linho no colo. O copo de Berenice congelou a meio caminho da boca. Seus olhos, subitamente sóbrios, encontraram os meus. Quem te contou sobre isso? Sussurrou, o pânico evidente em sua voz. Ninguém deveria saber. Ela seria... Oh, céus! Eu não disse nada, entendeu? Absolutamente nada. Levantou-se tão abruptamente que derrubou a cadeira, e nossa aula terminou ali mesmo, com promessas nervosas de que podemos continuar com as regras de conversação na próxima semana. Aquela reação desastrada foi toda a confirmação que eu precisava. Naquela mesma noite, enquanto Carlos trabalhava até tarde, como se tornara habitual, iniciei uma pesquisa metódica sobre cassinos em Copacabana nos anos 70. A internet revelou que o Cassino Atlântico foi um dos mais famosos pontos da noite carioca antes de ser fechado em 1979. Em um blog sobre a história do Rio, encontrei uma pequena menção a Marlene, a estrela de Copa, uma dançarina que encantava plateias com seu talento e beleza exótica. Não havia fotos, apenas aquela breve referência, mas foi suficiente para me deixar eletrizada. Comecei a compilar uma lista de antigos funcionários do cassino que ainda poderiam estar vivos. Nomes, possíveis endereços, contatos, tudo meticulosamente organizado em uma pasta escondida no meu computador do trabalho, longe dos olhos de Carlos. Estava me transformando em uma detetive amadora obcecada.
E o mais assustador? Eu adorava cada minuto dessa caçada. Enquanto minha vida pessoal se transformava em um emaranhado de segredos e investigações, minha carreira decolava de maneira inesperada. A pequena editora onde comecei como assistente editorial apostou em mim após eu descobrir um jovem autor de contos do Nordeste que se tornou fenômeno de vendas. Aos 28 anos, fui promovida a editora-chefe da Divisão de Literatura Nacional, a mais jovem na história da empresa. Meu escritório, no 20º andar de um prédio na Avenida Paulista, tinha vista para a cidade que ainda tentava me engolir. Ali, rodeada de manuscritos e xícaras de café forte, eu me sentia poderosa, respeitada pelo que realmente era. Uma mulher com olhar apurado para talentos genuínos, não apenas a nora dos Monteiro. Carlos comemorou minha promoção com champanhe e flores, genuinamente orgulhoso, mas confessou: melhor não mencionarmos os detalhes para a mamãe no almoço de domingo. Não entendo por que você precisa trabalhar tantas horas, comentou Dona Marta durante o famigerado almoço, cortando delicadamente seu filé mignon. Mulheres da nossa família geralmente se dedicam à filantropia, não a empregos. A palavra soou como se estivesse descrevendo uma doença contagiosa. Expliquei sobre o novo autor que estávamos lançando, o possível prêmio literário, a repercussão internacional. Ela respondeu com um sorriso congelado. Que divertido, querida. Como um passatempo. Foi quando Carlos, para minha surpresa, colocou o garfo na mesa com mais força que o necessário. Helena tem talento, mãe. Não é um passatempo. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Dona Marta piscou várias vezes, como se processando o fato de que seu filho havia discordado dela. Pela primeira vez desde que a conheci, ela ficou genuinamente sem palavras. No carro, apertei a mão de Carlos com lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrei. Aquela pequena rebelião significava mais do que ele poderia imaginar. O 4º ano de casamento trouxe um novo hábito perturbador. Dona Marta começou a aparecer em nosso apartamento sem aviso prévio. Estava na vizinhança e pensei em trazer estas pequenas trufas belgas, dizia, já ultrapassando o hall de entrada antes mesmo de ser convidada. Suas visitas seguiam um padrão. Sempre quando Carlos não estava, sempre em horários que ela sabia que eu estaria em casa. A inspeção disfarçada era meticulosa. Um dedo passado sobre o console para verificar poeira, uma olhadela casual dentro da geladeira, comentários sobre as almofadas que precisavam ser trocadas ou as cortinas que não combinavam com o tapete. Só quero ajudar vocês a manterem um lar apropriado, querida, explicava com falsa doçura. Carlos cresceu com certos padrões. Numa dessas visitas, Dona Marta encontrou meu santuário, o escritório que transformei em biblioteca pessoal. 3 paredes de estantes que Carlos construiu para mim, repletas de meus tesouros. Literatura contemporânea brasileira, com ênfase em vozes femininas e autores marginalizados. Machado de Assis, Guimarães Rosa, onde estão os clássicos de verdade? Questionou, franzindo o nariz para minha coleção completa de Carolina Maria de Jesus. Literatura moderna é tão vulgar. Na minha juventude, líamos apenas os clássicos. Seu dedo pairou sobre quarto de despejo, como se o livro pudesse contaminá-la. Este apartamento precisava de uma biblioteca de verdade, com obras que refletissem o sobrenome que você carrega agora. Após sua partida, em um ato de rebeldia silenciosa, encomendei mais 10 livros de autoras negras contemporâneas e os coloquei na prateleira mais visível. Se ela queria guerra literária, teria. O almoço semestral com os parentes distantes dos Monteiro era sempre um espetáculo de aparências. Dessa vez, aconteceu na casa de campo em Campos do Jordão, com vista para a Serra da Mantiqueira. Observei fascinada como Dona Marta se transformava na anfitriã perfeita. Voz melodiosa, apresentando primos de 3º grau, risadas delicadas para piadas sem graça de tios conservadores, comentários precisos sobre vinhos e política. Marta sempre soube exatamente como conduzir esses eventos, comentou uma tia-avó ao meu lado. Difícil acreditar que não nasceu nesse mundo. Aquela frase casual quase me fez engasgar com o Prosecco. Dona Marta, percebendo nossa conversa à distância, lançou-me um olhar tão afiado que a tia-avó rapidamente mudou de assunto.
mas o dano estava feito. Outra pequena rachadura na fachada, cuidadosamente construída. Após a partida dos últimos convidados, subi para buscar meu casaco esquecido no quarto de hóspedes. A porta do quarto principal estava entreaberta e um som inesperado me fez parar. Soluços abafados. Espiando pela fresta, vi algo que jamais imaginei possível. Dona Marta sentada na penteadeira, maquiagem borrada, ombros curvados em derrota. Hesitei, dividida entre o prazer mesquinho de vê-la vulnerável e uma compaixão inesperada. "Está tudo bem?" Perguntei suavemente, empurrando a porta. Ela se virou, olhos vermelhos arregalados como um animal encurralado. "Você não entenderia o que é construir uma vida do zero", disse com voz embargada, tendo que esconder quem você realmente é. Por um instante, a máscara caiu completamente e vi uma mulher exausta de performar perfeição. Então, ouvimos os passos de Carlos no corredor e tão rapidamente quanto havia aparecido, a vulnerabilidade se foi, substituída pela compostura habitual. No nosso 5º ano de casamento, as perguntas sobre filhos se tornaram impossíveis de ignorar. "Quando vem o herdeiro?" questionavam conhecidos em eventos sociais. "O relógio biológico não espera", advertiam amigas de Dona Marta em cochichos mal disfarçados. Carlos e eu finalmente tivemos a conversa numa noite chuvosa, enrolados no sofá com taças de vinho. "Acho que estou pronto", confessou ele, brincando com meus dedos. Imagino uma menininha com seu sorriso. Sorri, mas meus pensamentos estavam em turbilhão. Um filho significaria um vínculo permanente, não apenas com Carlos, mas com toda a estrutura Monteiro. Significaria Dona Marta ainda mais presente em nossas vidas. Mas quando olhei nos olhos do homem, que apesar de tudo, eu ainda amava profundamente, vi a família que poderíamos construir. Talvez mais sincera, mais amorosa que a que ele teve. "Vamos tentar", decidi, beijando-o. "Mas prometemos ser diferentes dos seus pais." O teste positivo veio 2 meses depois e decidimos anunciar na tradicional celebração de Páscoa dos Monteiro. A mesa estava lindamente decorada com lírios brancos e coelhinhos de porcelana, uma tradição que Dona Marta jurava ser centenária na família, embora Cecília tenha me confidenciado que começou apenas 8 anos antes. Após o cordeiro ser servido, Carlos apertou minha mão sob a mesa e levantou sua taça. "Helena e eu temos um anúncio", disse, sorrindo radiante. "Estamos esperando um bebê." A mesa explodiu em congratulações, taças tilintando, perguntas sobre datas e nomes. Observei Dona Marta, que permaneceu estranhamente quieta. Quando o burburinho diminuiu, ela finalmente falou, voz controlada. "Espero que vocês saibam o que estão fazendo. Criar um herdeiro dos Monteiro exige tradição e disciplina." Não disse parabéns. Não demonstrou alegria. Seus olhos fixos em mim carregavam um aviso que me gelou por dentro. Meu filho seria o próximo campo de batalha em nossa guerra silenciosa. O 7º ano trouxe uma oportunidade que eu aguardava ansiosamente. Carlos precisava visitar o escritório da construtora no Rio por uma semana e convidou-me para transformar a viagem em uma pequena férias. Podíamos aproveitar para conhecer os pontos turísticos que nunca visitamos, sugeri inocentemente, já com Copacabana em mente. Antes de partirmos, fiz minha lição de casa. Localizei o endereço exato do antigo Cassino Atlântico, agora transformado em um restaurante temático que celebrava a era de ouro da boemia carioca. "Dizem que a comida é incrível", comentei casualmente quando sugeri o local para jantar na nossa 3ª noite. Carlos, sempre entusiasmado com gastronomia, concordou sem hesitar. Enquanto nos arrumávamos no hotel, meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Estava prestes a visitar o local onde Marlene Silva, a verdadeira mulher por trás de Dona Marta, havia brilhado décadas atrás. O antigo cassino mantinha muito de seu glamour original. Espelhos arte déco, lustres de cristal, piso de mármore. Enquanto esperávamos nossa mesa, Carlos foi ao bar pegar drinks e aproveitei para examinar a parede que mais me interessava. O Mural da Fama, repleto de fotografias em preto e branco dos artistas que se apresentavam nos anos 70. Percorri as imagens ansiosamente até que meus olhos encontraram o que procuravam,
e o choque me deixou sem ar. Lá estava ela, em uma pose de dança com leque de plumas, olhos delineados dramaticamente, sorriso sedutor que nunca havia visto em seu rosto. Marlene, a estrela de copa. A semelhança era inegável. A mesma estrutura óssea, o mesmo queixo determinado, os mesmos olhos penetrantes que agora me criticavam por colocar garfos no lugar errado. Encontrou algo interessante? Perguntou Carlos, aproximando-se com nossos drinks. Só admirando a história do lugar, respondi, virando-me rapidamente. Uma ideia maluca começou a se formar em minha mente. E se eu encontrasse alguém que realmente conheceu Marlene em sua época de glória? A vida tem um senso de humor peculiar. No terceiro mês de gravidez, pouco depois de voltarmos do Rio, comecei a sentir dores que me levaram a uma consulta de emergência. O diagnóstico do médico foi preocupante: um descolamento de placenta. Repouso absoluto por pelo menos 2 meses, sentenciou ele, com uma seriedade que não deixava espaço para discussão. Nada de trabalho, nada de estresse, nada de atividades, além do básico necessário. Chorei de frustração naquela noite, não apenas pelo medo pelos riscos à gravidez tão desejada, mas também pela interrupção forçada em minha busca pela verdade sobre Dona Marta. Carlos, preocupado e atencioso, reorganizou sua agenda para trabalhar mais de casa, mas uma viagem internacional inadiável de 2 semanas se aproximava. Não se preocupe, garantiu ele, beijando minha testa. Darei um jeito para que você não fique sozinha. O jeito de Carlos foi algo que jamais esperaria. Dona Marta se ofereceu para ficar comigo durante sua ausência. Sua mãe? Sério? Questionei incrédula quando ele me contou. Ela insistiu, respondeu, parecendo tão surpreso quanto eu. No primeiro dia, preparei-me para 2 semanas de críticas veladas e comentários ácidos. Para minha total surpresa, emergiu uma Dona Marta completamente diferente, eficiente sem ser controladora, atenciosa sem ser invasiva. Ela preparava refeições nutritivas, ajeitava almofadas sem fazer alarde e até trouxe livros de seus autores favoritos para me distrair. Numa noite particularmente difícil, quando as dores me mantiveram acordada, ela sentou-se na beira da cama e segurou minha mão. Às vezes construímos muros tão altos para nos proteger que esquecemos como é viver sem eles, sussurrou, olhando pela janela. Não sei se falava de mim, dela ou de nós duas, mas naquele momento conectamo-nos de uma forma que nunca imaginei possível. Pedro nasceu numa madrugada de tempestade após 18 horas de trabalho de parto que me levaram ao limite do suportável. Carlos esteve ao meu lado o tempo todo, mas foi a presença de Dona Marta na sala de espera, recusando-se a ir para casa apesar do avançado da hora, que surpreendentemente me confortou. Quando finalmente ouvimos o choro forte do bebê, uma onda de alívio percorreu meu corpo exausto. Ele é perfeito, disse a enfermeira, colocando aquele pacotinho vermelho e furioso em meus braços. Carlos chorou sem vergonha ao tocar a minúscula mão do filho, completamente transformado naquele instante. Eu também me transformei, de investigadora obcecada à mãe protetora em questão de segundos. Olhando para aquele rostinho, jurei que Pedro jamais conheceria o peso das expectativas sufocantes ou dos segredos enterrados que marcaram a família na qual acabara de nascer. Foi Dona Marta quem notou primeiro, durante o banho do 3º dia. Uma pequena marca em forma de meia-lua no ombro direito de Pedro, quase imperceptível contra sua pele clara. Meu Deus! Sussurrou ela, com uma voz trêmula que me fez olhar assustada. Lágrimas, verdadeiras, não calculadas, encheram seus olhos enquanto tocava delicadamente a marquinha. Meu pai tinha exatamente a mesma marca, explicou com voz embargada. E meu avô também. É como se a linhagem da família estivesse se manifestando. Foi a primeira vez que a vi genuinamente emocionada, sem qualquer traço de performance social. Naquele momento, ocorreu-me uma possibilidade perturbadora. E se a marca viesse não da família Monteiro, mas da verdadeira família de Marlene Silva? Seria possível que Carlos não fosse filho biológico do falecido senhor Monteiro? A ideia era tão estonteante que aguardei apenas para mim, outro segredo a ser investigado quando o turbilhão da maternidade se acalmasse.
A vida com um bebê engoliu os próximos meses num turbilhão de mamadeiras, fraldas e noites sem dormir. Minha investigação sobre Marlene Silva ficou temporariamente adormecida, até o 9º aniversário de casamento, quando Dona Marta me ligou com um pedido surpreendente. Estou organizando meu closet para doação e pensei que você poderia me ajudar a selecionar o que vai para a caridade. O convite para entrar em seu território mais privado era inédito. No sábado combinado, deixei Pedro com Carlos e encontrei Dona Marta em seu quarto, um santuário em tons de verde e prata, impecavelmente organizado como tudo em sua vida. O closet era do tamanho do meu primeiro apartamento, com roupas organizadas por cor e estação. Comecemos pelos sapatos, sugeriu ela, apontando para uma estante com mais de 50 pares. Foi quando percebi a caixa de sapatos solitária no fundo de uma prateleira, sem etiqueta, diferente das outras todas. Pode me alcançar aquela caixa também? Pedi casualmente quando Dona Marta foi ao banheiro. Mãos trêmulas, coração acelerado, abri rapidamente a tampa e quase deixei cair seu conteúdo. Fotos amareladas, recortes de jornal, cartões postais e cartas, todos cuidadosamente preservados. A primeira foto mostrava uma jovem Marlene com traje de show cercada por outras dançarinas no que parecia ser um camarim. Outra mostrava ela abraçada a um homem bem vestido num restaurante. Um recorte de jornal anunciava: empresário Alberto Monteiro, visto novamente com a estrela do Cassino Atlântico. E o mais impressionante, uma certidão de casamento datada de 1978, 3 meses após o nascimento de Carlos. Precisei de todo o meu autocontrole para reorganizar tudo exatamente como estava quando ouvi os passos se aproximando. Aquela caixa continha a verdade que eu buscava há quase uma década. A história completa de como uma dançarina de Copacabana se transformou na grande dama da sociedade paulistana. As semanas seguintes foram de agonia interna. Os documentos na caixa confirmavam minhas suspeitas. Dona Marta era realmente Marlene Silva, dançarina do Cassino Atlântico, que conheceu e engravidou de Alberto Monteiro antes de se casar com ele. Carlos não era apenas o herdeiro Monteiro, era a razão para o casamento apressado e, provavelmente, o motivo pelo qual Marlene precisou reinventar completamente sua identidade. Cada noite, enquanto todos dormiam, eu debatia comigo mesma o que fazer com essa informação. Usá-la como vingança por 10 anos de humilhações? Confrontar Dona Marta privadamente? Contar a Carlos, destruindo potencialmente a imagem que ele tinha da mãe? Ou enterrar tudo de volta, agora que finalmente tínhamos alcançado uma paz frágil, especialmente depois do nascimento de Pedro? Passei noites insones, olhando meu filho dormir, pensando em como a verdade afetaria sua vida e seu relacionamento com a avó. Uma voz persistente em minha mente repetia: a verdade, por mais dolorosa, precisa vir à tona, não para destruir, mas para libertar. Dezembro chegou, e com ele os preparativos meticulosos de Dona Marta para a ceia de Natal. A mais importante tradição dos Monteiro há gerações, como ela repetia anualmente. A mansão transformou-se num cenário digno de revista de decoração, com o pinheiro de 4 metros no hall, guirlandas importadas da Suíça e o presépio napolitano que supostamente pertencia à família desde o século XIX, embora eu agora duvidasse de praticamente tudo relacionado à tradição Monteiro. Notei que Dona Marta estava particularmente tensa, fiscalizando a arrumação dos talheres de prata, repreendendo a governanta por mínimos detalhes. Suas críticas a mim também voltaram com força renovada. Meu vestido era bonito, mas talvez um pouco inapropriado para alguém da família Monteiro. Meu jeito de segurar Pedro não era o ideal para a postura dele. Era como se, sentindo intuitivamente a ameaça, ela precisasse reafirmar seu controle. A tensão crescia como uma panela de pressão prestes a explodir. Algo me dizia que este seria o Natal que mudaria tudo. A noite de Natal chegou com uma chuva fina que embaçava as janelas da mansão, criando uma atmosfera etérea. A sala de jantar resplandecia sob a luz de candelabros de cristal, a enorme mesa de jacarandá estendida para acomodar 20 convidados. Observei cada detalhe da decoração impecável, porcelana inglesa, taças de cristal numeradas, para que ninguém confundisse sua bebida, arranjos de flores brancas e vermelhas,
cartões de lugar escritos em caligrafia perfeita. A família completa estava presente. Tios, primas, o avô de Carlos com seus 90 anos e sua nova namorada de 60, Cecília com seu terceiro marido. Pedro, agora com 1 ano, brincava no tapete persa com primos mais velhos, enquanto Carlos circulava servindo champanhe. Sorri para aquela cena aparentemente perfeita, consciente de que sob a superfície brilhante corria uma corrente de segredos prestes a emergir. Vocês já sentiram aquele momento de calma antes da tempestade, quando sabe que sua vida está prestes a mudar para sempre? Foi durante a sobremesa que aconteceu. Dona Marta, ocupando majestosamente a cabeceira da mesa, começou seu ritual anual de comentários sutilmente críticos, disfarçados de preocupação amorosa. Helena, querida, esse vestido vermelho é lindo, realmente chama a atenção, disse ela com um sorriso que não alcançava os olhos, mas talvez um pouco inapropriado para alguém da família Monteiro. Algo dentro de mim se quebrou. 10 anos de condescendência, de fingir que não percebia as indiretas, de sorrir enquanto era diminuída. Olhei para meu filho brincando no tapete, para Carlos servindo champanhe, para os olhares de aprovação que todos buscavam de Dona Marta. Pousei meu garfo lentamente, respirei fundo e sorri da forma mais calma que consegui. Conta para todos sobre seus tempos em Copacabana, Dona Marta. Ou devo dizer, Marlene. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que conseguia ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo no corredor. Dona Marta congelou com a taça a meio caminho da boca, e Carlos me olhou confuso, como se eu tivesse subitamente começado a falar outro idioma. O silêncio na sala parecia se estender por uma eternidade, embora provavelmente não tenha durado mais que 10 segundos. Todas as respirações suspensas, todos os olhares alternando entre mim e Dona Marta, esperando pela explosão inevitável. Mas o que veio a seguir surpreendeu a todos, inclusive a mim. Dona Marta colocou suavemente a taça na mesa, endireitou os ombros como se preparando-se para carregar um novo peso e disse com uma dignidade que nunca havia demonstrado antes. Levei 40 anos construindo Marta Monteiro. Você demorou 10 para descobrir Marlene Silva. Não havia raiva em sua voz, apenas uma espécie de resignação misturada com... seria alívio? Um murmúrio confuso percorreu a mesa enquanto ela se levantava lentamente. Sim, eu fui dançarina em Copacabana. Sim, conheci Alberto no cassino. E sim, construí esta vida, esta família, esta... personagem. Olhando diretamente para mim, acrescentou. E agora, Helena, você decidirá se tudo isso desmorona. Após o choque inicial, os convidados começaram a se retirar em meio a desculpas constrangidas e olhares curiosos. Carlos, ainda atordoado, levou Pedro para dormir, depois de me lançar um olhar que dizia claramente: conversaremos depois. Quando quase todos haviam partido, Dona Marta fez um gesto para que eu a seguisse até seu quarto. Em silêncio, caminhou até o quadro de paisagem toscana na parede e o moveu, revelando um pequeno cofre embutido. Não é só sobre meu passado como dançarina, confessou, girando a combinação com dedos levemente trêmulos. Do interior, retirou uma pasta de couro desgastada, cheia de documentos. É sobre como construir toda a fortuna dos Monteiro. Espalhando os papéis sobre a cama, contratos, escrituras, balanços bancários, ela revelou a verdade chocante. Alberto Monteiro, o suposto magnata, havia falido completamente antes de falecer. A mansão, as empresas, os investimentos que sustentavam o estilo de vida da família por décadas. Tudo havia sido reconstruído do zero por ela, usando contatos de seus tempos de Copacabana e um talento surpreendente para negócios. Alberto era charmoso, sofisticado e completamente irresponsável com dinheiro, explicou Dona Marta, sentada na beira da cama com uma postura que eu nunca tinha visto, relaxada, quase derrotada. Os documentos espalhados contavam a história. Especulações imobiliárias fracassadas, investimentos em negócios duvidosos, empréstimos não pagos. Quando ele morreu de ataque cardíaco, Carlos tinha apenas 5 anos e eu descobri que estávamos praticamente na miséria. A mansão estava hipotecada, as contas, todas no vermelho. Seu olhar se perdeu na lembrança. A família dele me culpou, claro.
a dançarina interesseira que levou o pobre Alberto à ruína. Ninguém acreditaria que fui deixada com nada, além de dívidas e um nome de família que, naquela época, era minha única moeda. Observei esta mulher que por anos julguei fria e calculista, agora mostrando-se como realmente era. Uma sobrevivente que fez o impossível para proteger seu filho e seu futuro. Voltei a Copacabana, não como dançarina, mas para falar com antigos admiradores, continuou ela, um sorriso amargo brincando em seus lábios. Homens que ocupavam posições importantes em bancos, incorporadoras, escritórios de advocacia. Homens que me deviam favores ou que ainda tinham esperanças românticas. Os documentos mostravam uma sequência impressionante de negócios brilhantes. Terrenos comprados a preço mínimo antes de valorização, ações de empresas emergentes, participações minoritárias em negócios promissores. Todo esse império que a família tanto se orgulha, construído por uma dançarina de Copacabana que nunca teve educação formal, disse ela com um misto de orgulho e amargura. Mas tudo tinha que ser feito nos bastidores, porque uma dama da sociedade não se envolve com negócios. E se alguém descobrisse meu passado, perderíamos tudo: o respeito, as conexões, os contratos. Olhei para ela com novos olhos, finalmente entendendo. Seu controle obsessivo, sua insistência em aparências, seu medo de que eu descobrisse a verdade, tudo era para proteger o mundo que havia construído do zero. 2 semanas depois daquela noite de Natal reveladora, recebi uma mensagem inesperada de Dona Marta. Reunião amanhã, 15 horas, escritório central. Traga Cecília. O tom direto, sem os habituais floreios de linguagem, indicava a nova dinâmica entre nós. O escritório central referia-se à sede das empresas Monteiro, um imponente prédio no centro financeiro de São Paulo, onde Carlos trabalhava, mas onde eu raramente punha os pés. Liguei para Cecília, igualmente confusa com o convite. Ela também chamou Luísa, Beatriz e todas as primas, informou-me, referindo-se às mulheres da família. Até a velha tia Margot, que mal saía de casa. No dia seguinte, subimos juntas pelo elevador privativo até o último andar, onde ficava a mítica sala de reuniões do conselho, espaço predominantemente masculino que, segundo Carlos, nunca havia recebido uma reunião liderada por uma mulher em seus 40 anos de existência. Quando entramos, as 10 mulheres da família Monteiro já estavam sentadas em torno da enorme mesa de mogno, expressões variando de curiosidade à apreensão. Dona Marta, não Marlene, estava de pé à cabeceira, sem suas pérolas habituais, usando um terno vinho que nunca tinha visto antes. Obrigada por virem, começou ela, sem rodeios. Convoquei vocês porque está na hora de saber a verdade, não apenas sobre mim, mas sobre quem realmente construiu e mantém este império. Por 2 horas, ela revelou não apenas seu passado como dançarina, mas principalmente seu papel como verdadeira arquiteta financeira da fortuna familiar. Mostrou documentos, gráficos, contratos, todas as decisões críticas que havia tomado nos bastidores por décadas, enquanto os homens da família recebiam os créditos. Critiquei Helena durante anos, confessou, olhando diretamente para mim, porque temia que ela descobrisse e expusesse meu segredo. Mas agora vejo que ela tem a mesma força que tive um dia. É hora de parar de esconder quem somos. Observei as expressões ao redor da mesa transformarem-se de choque para admiração, algumas com lágrimas nos olhos, outras assentindo em reconhecimento. 1 mês após a reunião das mulheres, Marlene, como agora a chamávamos em família, nos convocou, Carlos e eu, para uma reunião formal em seu escritório pessoal, um cômodo adjacente à biblioteca da mansão que eu nunca havia visto aberto em todos esses anos. O espaço era surpreendentemente moderno comparado ao resto da casa, com computadores, monitores mostrando cotações da bolsa e prateleiras repletas de pastas organizadas meticulosamente. Quero transferir oficialmente o controle das empresas para vocês 2, anunciou sem preâmbulos, deslizando uma pasta com documentos sobre a mesa. Com uma condição. Carlos, ainda processando a descoberta do verdadeiro papel de sua mãe nos negócios da família, pegou os papéis com expressão atordoada.
Helena assumirá a presidência visível do grupo, continuou ela, olhando diretamente para mim. Não como esposa de, mas como presidente executiva por mérito próprio. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som dos papéis tremendo nas mãos de Carlos. Mamãe, eu nem sei o que dizer, balbuciou ele, olhando de mim para ela. Helena é editora, não empresária. Marlene sorriu. Exatamente como eu era dançarina, não financista. Os 6 meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e aprendizados. 3 vezes por semana eu passava tardes inteiras com Marlene, absorvendo décadas de conhecimento sobre os negócios da família. Este contrato com os chineses quase fracassou em 2010, explicava ela, mostrando-me documentos. Salvei-o com uma cláusula de exclusividade que ninguém percebeu. A dinâmica entre nós transformou-se completamente. De adversárias a mentora e aprendiz, parceiras em um projeto ambicioso de reescrever a história da família. Carlos, após a surpresa inicial, encontrou seu próprio caminho nessa nova configuração, assumindo a diretoria jurídica pela qual realmente tinha paixão, longe da pressão de ser o presidente que nunca quis ser. Acho que estou conhecendo minha mãe pela primeira vez, confidenciou-me uma noite. E redescobrindo minha esposa. Os desafios eram imensos. Aprender detalhes financeiros complexos, enfrentar o ceticismo dos executivos mais antigos, conquistar a confiança de clientes e parceiros. Mas cada pequena vitória, cada negociação bem-sucedida, me aproximava da mulher extraordinária que Marlene realmente era, por trás da fachada de Dona Marta. Meu primeiro dia oficial como presidente do Grupo Monteiro foi como pisar em território hostil. Os corredores espelhados do 20º andar, antes familiares, apenas de rápidas visitas para almoçar com Carlos, agora eram meu campo de batalha. Caminhei em direção à sala da presidência, minha sala agora, passando por retratos solenes de ex-presidentes. O avô de Alberto, Alberto pai, Alberto filho e o primo que assumiu após sua morte prematura. Todos homens. Todos com a mesma expressão severa, todos parte de uma narrativa cuidadosamente construída que agora sabíamos ser parcialmente fictícia. Funcionários antigos mal disfarçavam suas expressões céticas quando passava, cochichando assim que virava as costas. A nora do Sr. Alberto, escolhida por conexões familiares. Quanto tempo até desistir? Ouvia fragmentos que me faziam apertar a pasta contra o peito como um escudo. Na primeira reunião do conselho, um diretor de 60 anos ousou perguntar se eu realmente entendia de finanças ou estava ali como representante simbólica. Sorri calmamente e respondi: entendo o suficiente para notar que o relatório trimestral que o senhor apresentou contém 3 inconsistências graves na página 17. A revolução começou lentamente, quase imperceptível no início. Uma jovem analista do departamento financeiro pediu para apresentar diretamente seu projeto inovador, algo que nunca teria acontecido na gestão anterior. 2 gerentes seniores solicitaram promoções que vinham sendo postergadas há anos. Marlene, agora oficialmente consultora estratégica do grupo, criou um programa de mentoria exclusivamente para funcionárias, compartilhando não apenas conhecimentos técnicos, mas também estratégias para navegar num mundo empresarial dominado por homens. Você não precisa usar pérolas e falar baixo como eu fiz, dizia ela às participantes. Essa foi minha estratégia de sobrevivência. Não precisa ser a sua. 6 meses após assumir, promovi uma reestruturação que elevou 5 mulheres a posições de diretoria. Todas por mérito, todas previamente ignoradas nas promoções. A imprensa especializada noticiou a mudança com manchetes como Grupo Monteiro lidera transformação de governança no mercado tradicional paulista. Em casa, Carlos brincava. Daqui a pouco vão chamar nossa empresa de Matriarcado Monteiro. Respondi com um beijo. Não seria má ideia, considerando que sempre foi um, só que escondido. A notícia da segunda gravidez veio em meio à turbulência da transição profissional. Diferente da primeira experiência, repleta de tensão e medo, desta vez me senti estranhamente tranquila, como se as verdades reveladas tivessem aliviado não apenas o peso dos segredos, mas também das expectativas tóxicas.
Quando o ultrassom confirmou que esperávamos uma menina, a decisão sobre o nome foi instantânea e unânime. Marlene, dissemos Carlos e eu em uníssono, sem nem precisar discutir. Quando contamos à matriarca da família, testemunhei algo que nunca imaginei possível. Marlene Silva Monteiro, a mulher que passou décadas construindo uma fachada impenetrável, chorando abertamente, sem qualquer tentativa de disfarçar a emoção. Depois de uma vida tentando apagar esse nome, sussurrou ela, vocês o trarão de volta com honra. O parto foi mais tranquilo que o primeiro, como se meu corpo estivesse finalmente em paz com a maternidade. Quando segurei aquela pequena menina nos braços, com seus olhos curiosos e determinados tão parecidos com os da avó, senti que estávamos realmente começando um novo capítulo, não apenas para nós, mas para todas as mulheres Monteiro que viriam depois. A transformação da matriarca com o nascimento da neta foi extraordinária de testemunhar. A mulher que antes criticava cada detalhe de como eu cuidava de Pedro, agora se deleitava em momentos de pura conexão com a bebê, ninando-a com canções de ninar que revelou ter aprendido em sua infância em Minas Gerais, contando histórias sobre sua juventude no Rio de Janeiro. Algumas tão coloridas que Carlos e eu trocávamos olhares divertidos sobre sua adequação para ouvidos infantis. Numa tarde tranquila, flagrei-a no quarto do bebê, balançando suavemente a pequena Marlene enquanto sussurrava: você nunca precisará esconder quem é ou do que é capaz. A cena me congelou na porta. A ironia e a beleza daquele momento, a promessa de um futuro diferente, sendo feita por alguém que viveu presa em seu próprio disfarce. Recuei silenciosamente, deixando a avó e neta naquele momento sagrado de conexão. Mais tarde, ao comentar com Carlos, ele refletiu pensativo. Acho que mamãe finalmente encontrou a liberdade que buscava, não abandonando Marlene Silva, mas reconhecendo que ela sempre foi sua maior força. O Natal seguinte não poderia ser mais diferente do anterior. A mesma mansão, a mesma família reunida, a mesma mesa impecavelmente posta, mas uma atmosfera completamente transformada. As mulheres da família, antes relegadas a conversas sobre decoração e crianças, agora discutiam animadamente os últimos negócios do grupo, investimentos pessoais, projetos profissionais. Cecília havia assumido a diretoria de marketing. Tia Margot, aos 60 anos, revelou-se uma investidora astuta e agora aconselhava informalmente o comitê financeiro. Até a governanta, Dona Josefa, parecia caminhar com nova confiança, após Marlene revelar que algumas de suas sugestões haviam salvado recepções importantes ao longo dos anos. No momento do brinde, não foi Carlos ou algum tio que se levantou, mas Marlene, agora conhecida carinhosamente pelo seu verdadeiro nome até pelos membros mais tradicionais da família. Proponho um brinde à autenticidade, disse ela, erguendo sua taça, e a descobrir que nunca é tarde demais para sermos quem realmente somos. Sentada naquela mesa de Natal, observei a cena com um sentimento de paz que nunca imaginei possível quando entrei pela primeira vez na mansão dos Monteiro, 11 anos atrás. Pedro, agora com 2 anos, perseguia primos pelo jardim. A pequena Marlene, com apenas 6 meses, passava de colo em colo, recebendo amor de todos os lados. E minha sogra. Bem, ela não era mais a intimidante Dona Marta, mas Marlene Silva Monteiro em toda a sua autenticidade. Ainda elegante, ainda firme, mas finalmente livre do peso de sua própria farsa. Nossos olhares se cruzaram sobre a mesa e compartilhamos um sorriso cúmplice. Quem poderia imaginar que a mulher que passei anos considerando minha inimiga se tornaria minha maior aliada e mentora? A vida tem dessas ironias. E você? O que faria se descobrisse que seu pior inimigo é, na verdade, seu melhor aliado esperando para ser descoberto? Às vezes, só precisamos olhar além das aparências para encontrar a verdade que liberta não apenas os outros, mas principalmente a nós mesmos.